Palhaçnito, o que eu vou contar aqui hoje não é fácil de ouvir, e menos ainda de contar. Mas é o tipo de história que pode abrir os olhos de quem acha que pode brincar com o mundo espiritual, achando que tá tudo sob controle. Não tá. Essa é a história do McRae, um cara que passou de gangueiro perdido a homem transformado por Deus. Mas o caminho, meu amigo, foi cheio de dor, rejeição e experiências sobrenaturais que arrepiam só de lembrar. McRae nasceu nos Estados Unidos, numa família já quebrada desde a raiz. O pai dele era inteligente, mas se perdeu cedo. Sem o próprio pai por perto, foi morar em Los Angeles e lá acabou entrando num mundo que muita gente conhece só de ouvir falar: gangue, droga, vida corrida. Ele até tentou mudar por um tempo, mas aí engravidou a mãe do McRae. A mãe, por outro lado, era de família religiosa daquelas bem tradicionais. E como acontece em muitas casas, pressão não faltou. Ou casava ou era deserdada. Acabou casando. Só que casamento não é cura para ferida interna, né? No começo, o pai tentava se equilibrar. Trabalhava como entregador, fazia seus corres, mas nas horas vagas estava no tráfico, vendia, usava. E com isso, o abismo entre ele e a família só aumentava. A mãe do McRae viu o perigo se aproximando e fez o que muitas mulheres fazem quando têm que escolher entre o lar e a sobrevivência. Ela fugiu. Fugiu para salvar a si mesma e ao filho. E aí foi só os dois. McRae cresceu com uma mãe exausta que ralava o dia todo. Quem cuidava dele? Vizinhos, amigos, conhecidos? Qualquer um que tivesse um tempo. Ele não teve figura paterna. E para um menino, isso pesa muito. Os únicos homens ao redor dele eram os tios, também enfiados até o pescoço no mundo errado. Aquelas influências que a criança absorve achando que é o normal da vida. E quando parecia que podia ter alguma estabilidade, vinha a tempestade. A mãe se relacionou com um cara que foi extremamente violento com McRae. Uma vez, quando ele tinha uns 10 anos, levou um soco no rosto. Um soco. E a mãe defendeu o filho com fúria. Pegou um prato e quebrou na cabeça do agressor. Mas imagina o trauma. E como se não bastasse, ele ainda foi abusado por uma babá. Uma mulher. Desses detalhes ele nem gosta de lembrar. E sinceramente nem precisa. Basta saber que foi algo que marcou a alma dele profundamente. Sabe aquele tipo de dor que vai corroendo por dentro silenciosamente? Foi assim que ele cresceu. Com medo, vergonha e uma sensação constante de que ele era um erro. Um estorvo. Como se não tivesse lugar no mundo. E você? Já se sentiu assim, como se não pertencesse a lugar nenhum? Na escola, mesmo com tudo isso, McRae ainda era inteligente. Mas também era um adolescente problema. Vivia se metendo em confusão. Já tinha sido pego pela polícia algumas vezes por roubo, vadiagem e outras coisas que pareciam só gritos de socorro disfarçados. Aos 16 anos, aconteceu algo que deixou uma cicatriz invisível. Ele estava brigando com a mãe, num daqueles dias em que tudo desaba. E ela disse com olhos duros: "Você está agindo igual seu pai, e foi por isso que eu deixei ele." Essa frase foi como uma faca. Ele socou a mesa de vidro com tanta força que os estilhaços voaram. Gritou, chorou, e naquela noite, ele só queria desaparecer, morrer, acabar com tudo. A mãe dele, mesmo não sendo religiosa de verdade, ela era mais do tipo energia, meditação, verdinha aqui e ali. Deixou uma Bíblia na porta do quarto. Não disse nada, só deixou ali. Um gesto simples, mas profundo. McRae olhou para a Bíblia com ódio. Rasgou página por página. Fez uma pilha no chão. Como se quisesse rasgar a própria vida junto. Ele estava com raiva de Deus, do mundo, dele mesmo. Depois desse fundo do poço, veio a busca. Mas ele buscava nos lugares errados. Tentou preencher o vazio com promiscuidade. Achava que, se fosse desejado por alguém, talvez aprendesse a se amar. Procurava carinho em qualquer colo. Buscou no dinheiro. Vendeu umas coisas erradas, roubou, correu risco. Pensava, se eu tiver poder, talvez eu tenha valor. E assim foi se afundando mais. Mas teve algo que virou válvula de escape. O rap. Ele rimava nas mesas da escola, fazia batalha, improvisava.
Era a única hora que ele se sentia bom em algo. Mas por dentro, vazio, e aquela pergunta martelava: quem sou eu de verdade? Foi aí que aconteceu algo diferente. Uma noite, ele sonhou. E não foi qualquer sonho. Ele viu uma montanha com uma cúpula dourada no topo. Era como se ele voasse sobre aquilo, levado pelo vento. Quando entrou na cúpula, viu pessoas orando, adorando, e tudo ali parecia real. Mais real que qualquer coisa que já tinha vivido. Acordou suando frio, coração acelerado. Dias depois, na biblioteca da escola, pegou um livro aleatório de geografia. E lá estava. A cúpula do sonho. Era o Domo da Rocha, em Jerusalém. Na hora, ele gelou. Ué, eu sonhei com isso. E foi aí que ele pensou: Deus está tentando falar comigo. Mas será que é o Deus da Bíblia? Ou seria Alá? Ele começou a estudar o islamismo. Ganhou um Alcorão, se dedicou, leu, tentou seguir todas as regras. Mas era um peso. Era como subir uma montanha de areia. Cada passo para cima deslizava 2 para baixo. E assim veio mais um questionamento. Será que Deus exige tanto assim? Será que eu tenho que me provar o tempo todo? E quando ele percebeu, se viu sem fé nenhuma. Achou que tinha falhado. Virou ateu. E num dia qualquer, conversando com uma colega cristã na faculdade, disse isso. Um outro cara, ateu também, ouviu e reforçou: não tem Deus, a gente faz o próprio destino. Mas essa frase ecoou de um jeito estranho. Como assim só eu? Eu nem sei controlar a minha raiva. E aí bateu. Uma ansiedade tão forte, tão escura, como se uma maré o tivesse coberto por dentro. O que você faria se se sentisse assim? Comenta aqui embaixo. Depois daquele vazio profundo, McRae fez o que sabia fazer. Fugiu. Fugiu da dor. Fugiu da responsabilidade de lidar com a alma quebrada. Se afundou ainda mais nas mesmas coisas de sempre. Bebida, a tal verdinha que o pessoal do YouTube não gosta que fale o nome, e tudo o que anestesiava a mente por alguns minutos. Mas mesmo assim, havia uma voz lá no fundo, quase imperceptível, mas constante. Uma voz que sussurrava: ainda tem mais para você. E foi ouvindo essa voz que, sem grandes expectativas, ele entrou em uma igreja. Ele não conhecia os rituais, nem sabia como se portar. Ficou ali quieto, observando. Só de estar ali já era um passo. Depois do culto, uma senhora se aproximou e perguntou: você é salvo? McRae respondeu com um tom de deboche: salvo de quê? Quem está me perseguindo? A mulher só sorriu e orou por ele. Uma oração simples, mas que plantou algo. Naquela noite ele teve outro sonho, dessa vez mais estranho ainda. Ele via pedras se levantando do chão, formando uma cesta. Dentro da cesta havia uma criança, e a criança, bem diante dos olhos dele, começava a crescer. A barba surgia, o rosto mudava e se transformava num homem. Mas o rosto ele não conseguia ver direito. Quando acordou, tinha uma certeza queimando no coração. Era Jesus. Mesmo assim, ele ainda estava em conflito por dentro. Dúvidas, medo, confusão. Era como se estivesse no meio de um campo de guerra espiritual. E estava mesmo. Deus já estava agindo, mesmo que ele não percebesse. Foi aí que ele conseguiu uma bolsa para a faculdade. O primeiro da família a pisar numa universidade. Um marco. Mas por dentro, McRae ainda se sentia quebrado. Foi quando uma antiga colega de escola o chamou para uma orientação dos calouros, com vários clubes e grupos universitários. Lá, ela entregou um panfleto de um grupo de estudo bíblico, e ele pensou: quer saber? Já tentei de tudo mesmo, por que não? Chegou nesse grupo com os 2 pés atrás. Mas algo o surpreendeu. Eram jovens como ele, gente normal, sem cara de religiosos estereotipados, sem fala de aleluia a cada 3 frases. Eles riam, tinham estilo, eram humanos. E ele pensou: se esses caras podem ser cristãos, talvez eu também possa. Começou a frequentar os encontros. No início, se sentia deslocado. Eles falavam de profetas, de cartas de Paulo, de passagens que ele nunca tinha ouvido falar. Se sentia como alguém que entrou no meio de uma série, já na 3ª temporada.
mas continuava voltando. Algo o puxava. Foi quando o grupo o convidou para uma conferência cristã em Atlanta. No começo, ele nem deu bola. Mas quando ouviu Atlanta, pensou nas festas, nas garotas, na cidade agitada e topou. Mas Deus já tinha armado o cenário. Chegando lá, McCrae ficou em choque. Era um mar de jovens cristãos, gente como ele, mas que falava de Jesus como quem fala de um amigo íntimo. Foi aí que caiu a ficha. Talvez isso aqui seja real. No primeiro dia da conferência, ele decidiu: sou cristão agora, tô dentro. Mas, como a vida não é filme com final feliz logo no segundo ato, veio o primeiro baque. Um rapaz do grupo se aproximou e disse: cara, acho que você tem fé, mas não uma fé salvadora. Aquilo doeu. Quem é ele para dizer isso? Pensou McCrae. Tô aqui tentando, mas não conseguiu esquecer a frase: fé salvadora. Na última noite da conferência, teve um culto especial. O pastor subiu ao palco e começou a descrever a crucificação. Não com palavras bonitas, mas com detalhes. Os pregos nos pulsos, o corpo pendurado, Jesus se levantando com esforço para respirar. O sangue, a dor, a vergonha. E então ele disse: ele morreu a morte que era sua, para que você viva a vida que era dele. Ali, McCrae quebrou. Chorou como nunca. Chorou pelos erros, pelos pecados, pelas meninas que machucou, pelos amigos que traiu. Foi a primeira vez que sentiu remorso de verdade. O pastor olhou para a multidão e perguntou: você não sabe que foi comprado por um preço? E naquele momento, McCrae entendeu. Mesmo com tudo o que fiz, eu fui comprado. Saiu dali outro homem. Tirou as correntes, deu dinheiro para os moradores de rua, cantou, sorriu, se sentiu livre pela primeira vez. Jesus o havia libertado. Depois disso, ele voltou para o campus com o coração em chamas. Escreveu seu testemunho, imprimiu e saiu distribuindo. Queria que todos soubessem o que ele havia vivido. Seus amigos perguntavam: parou com tudo mesmo? Com a verdinha, com as meninas? E ele respondia: tô limpo, tô novo, tô livre. Mas sabe aquela frase: todo fogo precisa de combustível? Pois é, o dele começou a acabar. Depois da conferência, McCrae voltou diferente, transformado por dentro, mas ainda em chamas. Ele entrou naquela fase da fé em que tudo é novo, tudo é empolgante, tudo é urgente. Queria ler tudo, estudar tudo, aprender tudo. Virou um devorador da Bíblia, um pregador apaixonado, um missionário disposto. Casou e com sua esposa se mudaram para um bairro em Memphis que parecia cenário de filme policial. Era sirene dia e noite. 13 pessoas morreram ali em 3 anos. 13. Eles dormiam no chão para não serem alvejados por bala perdida. Mas amavam aquele povo. Estavam ali porque sabiam: o evangelho é luz onde a escuridão reina. Ela cuidava das meninas da comunidade, ele pregava, dava CDs de graça, fazia evangelismo. Foram Jesus de carne e osso naquele lugar. Mas o coração humano, mesmo depois de ter conhecido a verdade, ainda é frágil. E aos poucos, McCrae começou a se desgastar. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, em silêncio. Começou a circular em ambientes gospel mais profissionais, festivais, bastidores, camarins, e ali viu coisas que ele não estava preparado para ver. Artistas que cantavam sobre Jesus no palco e desciam para fumar coisas pesadas, beber sem limite e viver uma vida que não condizia em nada com o que pregavam. McCrae ficou em choque, pensava: como assim? Esses caras são referência, são líderes e vivem assim? E foi aí que entrou a comparação. Aquela velha armadilha do tipo: bom, se eles fazem isso e são usados por Deus, então eu também posso aliviar um pouco, né? E o só um pouco foi abrindo portas. Começou com uma taça de vinho aqui, outra ali, depois pílulas, umas barrinhas que o médico receitou, mas que ele tomou sem responsabilidade. Xanax, benzodiazepínico forte. Ele lembra até da frase do médico: toma 2 desses aqui que vai te deixar de boa. De boa. Essa era a promessa, e ele foi acreditando. Passou a usar direto, para dormir, para relaxar,
para fugir da dor. E sem perceber, estava de volta no ciclo que tanto lutou para sair. Começou a viver uma vida dupla. No palco, luz, microfone, palavra. No hotel, fumaça, silêncio e pílulas. Teve uma noite que ele se deixou levar por completo. Tinha feito um show, terminou. E uns caras, gente do mundo, sem compromisso com Jesus, chamaram para relaxar. Antes, ele teria recusado na hora. Mas naquela noite, não estava nem aí. Bebeu, fumou, tomou pílula e foi dormir com o coração pesado, doendo. Olhou para o teto do quarto e pensou: quem sou eu agora? Era como se tivesse voltado a ser aquele menino quebrado, só que agora vestindo uma fantasia de homem de Deus. E aí veio o golpe final. Até os líderes cristãos ao redor dele começaram a virar as costas. Pessoas que ele admirava começaram a atacá-lo. Gente influente, gente que ele respeitava. Um pastor famoso fez uma entrevista com ele, e na edição distorceram suas palavras. Depois disso, só pancada. Chamaram ele de herege, de vendido, de frouxo. Mensagens chegavam assim: você é uma vergonha. Eu tenho nojo de você. E aí, o chão sumiu. Ele chegou em casa, olhou para a esposa e disse: não quero mais ensinar Bíblia para os nossos filhos, nem quero mais ser cristão. Entrou num estado que ele mesmo define como câmera lenta. Tudo ficou sem gosto, sem cor, sem propósito. Mesmo com dinheiro no bolso, casa linda, sucesso, ele se sentia num deserto. Lembro de uma parte do relato dele que me marcou. Ele disse que num certo dia acordou e nada fazia sentido. Pegou o controle remoto, zapeou. Nada interessava. Pediu comida. Quando chegou, não conseguiu comer. Sem apetite, sem ânimo, sem vontade de viver. E foi aí que ele pensou: isso aqui é depressão, da braba. Aí veio o momento mais tenso de todos. Sentou no carro, dentro da garagem, ligou o motor e ficou ali, só ouvindo o barulho do carro ligado, pensando se não era mais fácil só fechar a porta da garagem e deixar tudo acabar. Mas aí, uma imagem cortou tudo: os filhos dele. Se eu fizer isso, são eles que vão me encontrar aqui, e isso vai acabar com eles. E aquilo segurou McRae na beira do abismo. Ele chorou. Muito. Foi até a esposa, sem fingimento, sem armadura, e disse: eu tô num lugar escuro. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo mais sozinho. E foi aí que Deus falou com ele de novo. Naquela noite, quebrado, sem força, McRae teve mais um sonho. Mas esse foi diferente. Ele ouviu uma voz, firme, mas doce. Aquela voz que atravessa a alma e não deixa espaço para dúvida. E a voz dizia: eu nunca deixei você. Quando acordou, McRae tremia. Foi direto para a Bíblia. Pegou o livro e orou: Deus, fala comigo. Abriu em João 21, a passagem em que Jesus aparece a Pedro depois da ressurreição. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes. Então Jesus diz: então alimenta minhas ovelhas. Na hora McRae entendeu. Era Deus dizendo para ele: você falhou, mas eu ainda te amo e ainda tenho um propósito para sua vida. E foi ali que começou o processo de restauração. Não foi rápido, não foi mágico, foi real. Chorou com a esposa, pediu perdão, pediu ajuda, pediu direção. Decidiram fazer uma viagem, ir para o Egito. McRae precisava ver o mundo com outros olhos. Estava sufocado. E lá no meio do deserto, diante do Nilo, viu as ruínas de um faraó que, segundo o guia, libertou escravos. Na hora ele pensou: é a história de Moisés. Mas o guia arqueólogo disse: não conheço a Bíblia. E McRae sorriu. Olhou para o céu e disse: tá bom, Deus, eu entendi, o Senhor está aqui. Depois daquilo foram ao México. E ali, mais um momento sobrenatural. Estava lendo o livro de Jonas. Lembra da história? Jonas fugindo do chamado, engolido pelo peixe, 3 dias na barriga. E naquele momento de leitura, olhou pela janela. O mar estava agitado. De repente, uma baleia saltou da água, gigante, e jorrou um jato direto para o céu. Ele caiu de joelhos.
Chorou como uma criança, disse em voz alta: Deus está aqui, ele nunca foi embora. E Deus, como sempre faz, foi colocando as pessoas certas no caminho. Um terapeuta cristão, amigos sinceros, irmãos de verdade. Gente que não queria palco, só comunhão. E McRae começou a curar, de dentro para fora. Não mais correndo para fazer coisas para Deus, mas aprendendo a ser com Deus. Entendeu que a caminhada cristã não termina no primeiro amor, e nem no ativismo do ministério. Existe um estágio mais profundo, a cura do coração. O Espírito Santo queria curar aquele menino que foi abusado, aquele garoto que foi deixado, que cresceu achando que era um erro. E McRae entrou numa nova fase da vida, o que ele chama de estágio do amor. Não queria mais holofote. Não buscava mais ser o mais famoso, o mais ouvido. Queria só amar como Jesus e ser amado como era. Olha, eu não vou mentir para você. Essa história me faz pensar demais, porque tem muita gente que se encontra com Jesus, mas depois se perde dentro da igreja, se perde no ativismo, no peso de parecer perfeito, e esquece que o Evangelho é sobre graça, é sobre cura, é sobre ser liberto até das correntes internas. McRae viveu isso. Ele foi do fundo do poço à luz, e depois caiu de novo. Mas sabe qual é a maior prova de que Deus nunca desistiu dele? É que, mesmo no pecado, mesmo na queda, Deus ainda o buscava. Deus ainda sussurrava. Deus ainda dizia: você é meu. E talvez, só talvez, você que está assistindo isso agora, também esteja vivendo essa fase. A fase do eu já conheci a luz, mas me perdi no caminho. Se for você, presta atenção. No nome de Jesus, milagres acontecem. Não importa o quão fundo você caiu. Não importa quem te julgou, quem te abandonou ou o que você fez. Se você se voltar para Deus, Ele te recebe, Ele te restaura, Ele te cura. A Bíblia diz em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Sabe o que isso significa? Que a guerra mais difícil da sua vida não é contra pessoas, é contra forças espirituais invisíveis. E a única forma de vencer é com armadura espiritual. Quer resistir ao mal? Ore, vigie, encha sua mente com a palavra. Lembra do que Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você chegou até aqui e sentiu que essa história falou com você, que essa batalha também é sua, escreve aqui nos comentários: eu quero oração e apoio espiritual. E se você tem um testemunho, compartilha também. A sua história pode ser o empurrão que alguém precisa para voltar para Deus. E se quiser continuar se edificando, clica na playlist aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.